todas. Mais uma vez nós estamos aqui de volta ao nosso bate-papo com o Robinho. Depois de mais de um ano, mas graças a Deus foi justa a demora, porque nós estávamos aí esperando o nosso Davizinho crescer mais um pouquinho para a gente voltar esse bate-papo. E hoje a gente tem a alegria de interagir com vocês que nos assistem ao vivo no nosso Facebook, com ele, Felipe Sales Faria Carneiro, casado com Karina Santiago, pai de 2 filhos, Maria Cecília, Felipe Augusto, profissão advogado, formado pela Universidade Jorge Amado em Salvador. Foi procurador do nosso município nos anos 2007 a 2012. Ele também foi ex-presidente do Esporte Clube Jacuipense nos triênios 2010, 2012, 2013 a 2015, 2016 a 2018. Atualmente ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Jacuipense para o biênio 2019-2020. Então hoje a gente tem a alegria de bater um papo com o doutor Felipe. Não é o Filipão da seleção, mas é o Filipão do Riachão. Boa noite, doutor. Boa noite, Robinho. Prazer estar aqui. Agradecer pelo convite. Eu que sou um espectador assíduo também do bate-papo. E a gente teve a oportunidade de assistir várias personalidades da cidade participando desse bate-papo. Fico muito honrado com o convite e feliz de estar aqui agora trocando algumas ideias com você. A gente que também é amigo e está sempre junto no dia a dia, tendo a oportunidade de fazer uma conversa agora para o grande público que lhe acompanha. Rapaz, é difícil demais um baixinho desse aqui, doutor, dizer assim, bater um papo com um grande advogado, um grande amigo, um grande profissional. Não é fácil não, viu? Mas a gente vai tentar aqui. Nada, que é isso. Você dentro das suas ocupações, também exerce hoje um destaque muito grande. Você sabe, não estou aqui para ficar vindo só para rasgar elogio, mas quem merece a gente tem que fazer elogio. Então, seu destaque na área de atuação, na parte de corretagem, da lisura como você lida, e principalmente na sua atividade parlamentar, hoje não é pelo tamanho, mas pela sua capacidade, pela forma como você atua, pela honradez. Isso lhe realmente acredita e lhe coloca dentre as grandes personalidades da cidade. Obrigado, doutor. Muito obrigado. A gente vai fazendo o possível aí para poder retribuir com a confiança do que nos foi dado. Dizer que Felipe é para aqueles que são muito poucos que não conhecem, mas aos poucos que ainda não conhecem, é filho do nosso grande amigo, doutor Joaquim, e da nossa amiga Norma. Dizer que é uma alegria. E como surgiu, Felipe? Eu sei que vem talvez de hereditário, mas nem sempre filho segue os passos do pai, e principalmente numa área profissional. Mas como surgiu a ideia de dizer assim, olha, eu quero ser advogado também igual ao meu pai? Meu pai sempre foi uma grande referência para mim, né? E eu costumo dizer que eu já advogava antes mesmo de fazer faculdade de Direito. Por quê? Porque meu pai meio que me convocava sempre. O pai, ele ainda advoga a moda antiga, ele não digita no computador. Então, a dificuldade dele de digitar é muito grande. Então, ele ainda é um advogado que faz as peças dele à mão, muitas vezes. E lá, ainda muito novo, antes de entrar na faculdade de Direito, acabei me acostumando muito com o linguajar, né? Que é um pouco diferente. A forma como meu pai utilizava das palavras para poder preparar as ações. E eu, naturalmente, me encantei com a forma de atuação dele, com as vitórias dele na advocacia, me motivou muito e, indiscutivelmente, ele foi quem realmente me impulsionou para entrar na área do direito. Eu sempre tive ele como uma referência, não só como pai, como amigo, mas como profissional, e isso foi que realmente me fez me apaixonar pelo direito e seguir na carreira como advogado. E diga de passagem também que tem o seu irmão, o doutor Gabriel também, né? Acabou fazendo escola, né? A gente foi todo mundo a reboque, mas realmente pela admiração, né? Como pai, como profissional, e a gente sempre gostou de estar próximo, ajudando ele a discutir questões, inclusive do direito,
antes mesmo de formar, mas quando a gente já estava na faculdade. Acabou que eu assim, acredito, meu pai realmente foi quem realmente motivou Gabriel também para estar no direito. E daí então a gente tem seguido a atividade jurídica da advocacia. Nem eu, nem Gabriel, a gente teve uma preferência por concurso público, que eu acho que a nossa vocação mesmo é para advogar. Não me vejo julgando muito as pessoas, né? Não digo na posição de juiz, nem muito na função de acusar do Ministério Público, obviamente respeitando a função de cada um, mas eu acho que para mim, acho que para Gabriel também, a gente sempre teve um perfil mais de defender, né? Utilizar daquilo que o direito permite para defender as pessoas. Doutor, a gente sabe que o advogado, aquele que de fato é advogado, que tem a sua credencial na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, ele está habilitado para advogar em qualquer área que ele escolha. Mas existe assim alguma área específica que o Felipe gosta de atuar mais do que a outra? Trabalhista, criminal, existe alguma área? Né? Eu atuo assim, preferencialmente nas áreas tributária, previdenciária e advogo também muito forte na área de improbidade administrativa. Tenho muitos processos no escritório, muitos clientes. E na área na área penal, as ações penais que decorrem dessas ações de improbidade, desses atos improbos que muitas vezes resultam em ações penais, né, decorrente de atividade de agente público, né, ex-prefeitos, ex-secretários, a gente atua muito nisso, mas hoje principalmente na área previdenciária e tributária. Ótimo. Então aquele que tiver seus probleminhas nessa área, já sabe a quem procurar. Carneiros, né? Carneiro e carneiro. Então vamos lá, deixa eu dar uma passadinha no Face aqui, doutor. Olha, Abel está mandando um abraço, Josué Maia está mandando um abraço, Maria Simone, Neide Santiago, gente boa aqui, ó. Minha tia. Sua tia, aquela cadeirinha, aquela bicicletinha dela faz sucesso. Cicloturismo tá vindo aí, Neide. Emanuel Carneiro, depois eu vou saber dele qual a origem desse apelido dele. Aline Vitorino, João Almeida, Romualdo de Jesus está mandando um abraço, nosso amigo Rominho lá do Alto do Cruzeiro. Rai Gomes, do Júnior Matos é o filho de Ideinha. Nosso amigo doutor Mauro Geosvaldo também está aqui nos assistindo. Roque Motos. Rominho manda um abraço pro senhor. Silva Mascarenhas. Georgiane, Gil, Ana Rubia, rapaz, gente demais. Vamos lá. A gente fez essa explanaçãozinha aqui na área profissional, que é o que o Felipe exerce, que é a advocacia. Diga de passagem, um grande profissional, mais uma vez eu registro isso. Mas também Felipe, ele é apaixonado por futebol. E eu quero saber de onde surgiu essa ideia, Felipe, de você gostar de bola, do Jacuipense, essa sua paixão. Porque Felipe, na condição de jogador, é um grande advogado. Mas ele faz gol também, viu? Defende, bate muito quando joga na zaga. Menino. Mas como surgiu, Filipão? Essa ideia aí de gostar do futebol? Eu sempre fui apaixonado pelo esporte, né? Eu nunca me vi sem praticar esporte. Natação, quando eu era mais novo, até em razão da minha saúde, que não era tão... Quando novo, assim, né? Quando criança, precisei fazer natação para poder melhorar um pouco a parte respiratória. E assim, sempre fui apaixonado pelo esporte. Mas o futebol em si, realmente é a minha grande paixão. Futebol, eu desde pequeno, não está dizendo que eu sou mau jogador, não sou tão mau jogador assim não. Não disse que é mau não. Mas fui dono de time aqui, dos amigos, a gente tinha um uniforme do Bahia, né? E a gente tinha time que disputava entre os colégios e tal. E de lá pra cá, sempre gostei muito de futebol. No primeiro momento eu nunca me via como cartola, né? Mas gostava muito de jogar futebol. E aí em 2009 eu desenhei um projeto, iniciei sozinho um projeto, meio que sonhador, de retomar o Jacuipense. O Dr. Juscelino tinha sido o último presidente do Esporte Clube Jacuipense, que tinha disputado o último torneio profissional na segunda divisão em 2006, tinha sido eliminado pelo Vitória da Conquista numa final. Naquela época só subia um da segunda divisão para a primeira divisão. O Jacuipense foi eliminado e o time ficou meio que parado de 2006 em diante.
Então, a gente retomou o clube em 2010. No primeiro ano a gente equacionou algumas situações junto à federação, pelo fato da federação do time ter ficado muito tempo sem disputar, né, o campeonato baiano. E daí então desenvolvemos um projeto em parceria com alguns amigos de Salvador que já estavam inseridos no futebol, que eram investidores. Um deles, o primeiro de todos, foi a Antônios, que é Guga, que é o ex-empresário de Elkson e outros tantos jogadores, Jorge Wagner na época, Leandro Domingues, Nadson. Ele era o empresário e ele começou a investir aqui com o Antônios. Que ele tinha uma relação muito forte, ainda tem uma relação muito forte com o Eliel, um amigo nosso de Pé de Serra, que é dono de uma concessionária de veículos em Salvador. Daí começou a minha caminhada no futebol. Esses amigos trouxeram outros investidores. Logo no primeiro ano a gente não conseguiu passar de primeira fase, mas da segunda fase em diante, do segundo ano em diante, o Jacuipense decolou e a minha paixão pelo futebol ela só fez aumentar. Não na condição de jogador, mas na condição de presidente, de cartola, né? Para poder fazer com que o nosso clube ele passasse de uma certa forma, não só a ser considerado um clube importante do futebol da Bahia, mas, acima de tudo, para divulgar a nossa cidade, né? Tão carente de situações que pudessem nos orgulhar. O Jacuipense sempre foi um orgulho da cidade, né? E sempre foi um gerador de ciúmes. E eu sabia desde o primeiro momento que eu teria que enfrentar uma série de ciúmes. Mas eu topei, né, contra muitos, né, inclusive contra os meus próprios pais, que não queriam que eu me envolvesse com futebol. E acabou que eu fui de encontro a isso aí. E essa paixão só aumenta. De lá pra cá, eu tenho o Jacuipense, ele faz parte da minha vida. Acho que não vou conseguir jamais deixar o Jacuipense, nem que seja como torcedor, né? Mas é uma coisa que faz parte da minha vida, me preenche, o futebol me preenche. E até quando eu tiver forças para poder seguir no futebol, eu acho que eu vou dar uma passada de contribuição importante para a melhoria, junto com outros amigos da cidade e fora da cidade. Eu quero aqui, Felipe, de público na nossa live, registrar que Riachão do Jacuípe tem um patrimônio que eu sempre faço questão de frisar nos meus pronunciamentos lá na Câmara, que é um patrimônio Esporte Clube Jacuipense. O Esporte Clube Jacuipense ele não pertence à ala A, nem à ala B, nem ao partido tal, nem ao partido Y. O Jacuipense pertence a 40 mil habitantes, que é em média o que nós temos, e aqueles que têm as suas paixões, aos jacuipenses que moram fora. O Esporte Clube Jacuipense é um patrimônio nosso. E esse patrimônio nosso, nós devemos muito, Felipe. Devemos muito a você. Quando em 2010, parece que foi em 2010 que você assumiu, mas é necessário a gente registrar aqui também que Zé Ronaldo do Posto, que doutor Juscelino, que doutor Eduardo Tadeu, que Josemar, Xavier. Essas pessoas ajudaram o Jacuipense a ser grande. Elinho, né? Elinho. E você chegou em 2010 e disse, olha, não vai acabar. Mesmo contrariando aí a vontade de doutor Joaquim, de dona Norma, da sua esposa Karine, que está aqui nos assistindo também. Mas você disse, olha, isso aqui eu quero fazer minha parte. E graças a Deus você tem feito. Tem nos orgulhado o Esporte Clube Jacuipense. E hoje nós somos grandes porque nós devemos justamente a essas pessoas e a você. Então, Filipão, Riachão do Jacuípe é que te parabeniza por a sua garra, por essa vontade de dizer, olha, não vai morrer não, vai continuar. E continuar essa que na condição de presidente, hoje você faz parte do Conselho Deliberativo, mas ainda enquanto presidente, eu pergunto, qual foi a maior emoção que você pôde sentir nessa sua história, essa trajetória de Jacuipense? Eu vou relatar duas emoções assim importantes, né? Como presidente do clube, e uma como presidente e outra agora já no Conselho Deliberativo. A primeira foi subir o time da segunda divisão para a primeira divisão do campeonato baiano. Jacuipense tinha, salvo engano, acho que a última participação tinha sido 96, 95, 96. A gente subiu o time em 2012. Então foram 17 anos fora da elite do futebol baiano. E ali foi uma emoção, eu me lembro como se fosse hoje. A gente tinha um jogo em casa contra o Ipiranga
E aí o Ipiranga vinha numa fase, né, bem, a imprensa toda falando do Ipiranga. A gente empatou com o Ipiranga jogava por 2 empates. A gente empatou com o Ipiranga aqui 2-2. Chegamos no jogo da volta lá em Salvador. Primeiro tempo 1-0 pro Ipiranga. Aí eu me lembro, eu estava no meio da torcida lá. E o torcedor falava: presidente, de novo a gente vai ficar pelo meio do caminho. Eu disse: calma, o jogo não acabou ainda. Como sempre eu fui uma pessoa eu sempre fui uma pessoa que, assim, não me desespero em determinado momento nessa parte desportiva com resultado negativo momentâneo. E aí eu sou um otimista por natureza, então a gente vai virar o jogo. Aí no segundo tempo a gente conseguiu uma virada de 4-1, subimos o time, já era o meu segundo ano de presidente do Jacuipense, né? Terceiro ano na verdade. Eu comecei em 2010, mas a gente não disputou nada. Em 2011 disputamos e não conseguimos passar da primeira fase do Baiano, em 2012 subimos. E eu fiquei, foi talvez a minha primeira grande emoção. E a minha segunda grande emoção no Jacuipense, agora no acesso da Série D para a Série C, não mais como presidente, mas como presidente do conselho, já na gestão de GG. Aqui eu mando um abraço também, está de férias agora, deve estar voltando no próximo dia 18, e que é um grande amigo, um cara que tem feito muito pelo clube, junto com a Salvador Produções. Essas duas grandes emoções, assim, eu acho que eu vou levar para toda a vida. Que legal. Eu, na condição de torcedor, eu não lembro, Felipe, do detalhe que você relata de subir após 16 anos para a elite, a Série A do nosso Baianão, mas a emoção que eu, na condição de torcedor, senti foi em ver aquele jogo televisionado contra o Paraná e nos pênaltis a gente foi lá e fez história. Poxa, aquilo deu emoção. Apesar de que todo jogo da Jacuipense nos traz emoção. Saber que cidades de porte maiores, economias maiores, população maior, comércio mais forte, que não cabe aqui relatar nenhum município, mas nos enche de orgulho. Uma cidade sofrida, uma cidade que tem um comércio que passa por dificuldade, mas que tem um time na primeira divisão. Então isso enche a gente de bastante orgulho. Vamos dar outra passadinha aqui, ó. Gil Oliveira, Gil do Comercial, de que Filipão for reformar a sede do Jacuipense, vai comprar aí, viu, Gil? Um abraço pra Gil. Wesley Paixão, isso aqui é um primo meu. Ney Guimarães, Ney é apaixonado lá de Vila Guimarães. Anne Machado, minha amiga Anne. Manda um abraço pra você e pra o doutor aí. Obrigado, Ney. Ó, Zé Neto, seu primo. Um abraço pra Ó, sua digníssima esposa aqui assistindo. Uma prima minha tá dizendo aqui que a gente bota pra lá, que é vereador top. Muita gentileza de sua parte, bonitona. Ed Carlos, Gerson Jordão, Neide, você não esquece mesmo. Maria Tadeu da Saúde. Um abraço, Depois eu vou te Tadeu, contar a história dela. Precisa se ver, depois que você voltou aí, a gente não se viu ainda. Um abraço, melhoras. Genielso, Geninho ali do... Quer comprar carro, Filipão? Vai comprar ali na mão do menino de Reninho. Edilson Matos, Edilson Baixinho, da Capela. Jéssica Tarsila, Érico Matos aqui nos assistindo. Um abraço para Érico. Rapaz, gente, viu? Torcedor também, tá sempre no estádio. Torcedor, E agora domingo, agora ele tá mais, né? Agora vai estar na campanha. É. Ele tá mais presente no estádio, ele gosta de futebol também, Júnior. Professora Malu, Nice tá lá no Rio de Janeiro nos assistindo. Dois nomes bons, Robinho e Felipe. Obrigado, Nice. Obrigado, Nice também. Jack, Raimundo Bimba. Ó o Bimbão aí. Bimba. Apaixonado pelo Jacuipense. Grande abraço. Léo da Deguste. Léo, depois a gente vai comer pizza aí, bonitão. Patrocínio pro Jacuipense, viu, Léo? Ó, Léo, Deixa eu falar domingo. uma coisa, o nosso investidor, o Wilson, ele, todo jogo que vem, ele tem um ritual, né? Ele vem, chega quase na hora do jogo, assim e tal, acaba, ele vai comer pizza lá na Deguste. Tá vendo aí, Ele disse, Léo? não, eu vou, Felipe, eu gosto, tu sabe que eu gosto de ir pra Riachão. Toda vez que eu vou pra Riachão, eu tenho que acabar lá na pizzaria, eu adoro aquela pizza. E domingo agora, velho, o Vitória, os cabas vêm com fome, viu? Porque é briga de dois leões. O leão do Cinzá e o leão do Nordestão aí, ó. Mas o do Riachão vai engolir o outro leão. Manuel, parabéns, Robinho, muito bom esse bate-papo de volta. Dá um abraço em Felipe, esse ser humano que muito me orgulha, seu primo Manuel. Não é meu irmão, né? Não é mais do que um primo, é um cara que eu tenho o maior carinho e admiração, ele sabe disso. Jarba, bota aqui, ó. Jarba é Jarbinha, nosso agente de trânsito aí, ó. Boa noite, Robinho. Jogador, já fui jogador Jacuipense. Doutor Felipe é um divisor de água dentro do Jacuipense. Existe um Jacuipense antes e outro Jacuipense depois dele. Um grande lutador, um grande vencedor. Valeu, Jarbinha.
É jogador, merece todo o nosso respeito aí. Jacó, Rogério, Thelma, Neuza, Marcos Sacramento, Boca Quente, meu contador aí, todo ano faz minha declaração de imposto de renda. Esse cara é bom. Jai lá no Alto Novo. Pai, gente, viu? Boa noite, meu vereador de responsa. Um grande abraço para Filipão. Estamos na escuta. José Anchieta. Aí, ó. Irmão de Tina, irmão Aí de Zé é Raimundo aí. figura ilustre também, maior carinho dele, por ele também. Com saudade dele. Ele agora é colega nosso de profissão também, Cheito. É? Advogado? Advogado. Que legal. Que bom. Boa sorte, amigão. Filipão, e aí os planos da Jacuipense para 2020? O que é que o torcedor vai esperar da Jacuipense? A gente pode esperar um time muito competitivo ainda dentro da própria competição do Campeonato Baiano. A gente está sonhando aí com a classificação entre os 4. Acho que o jogo de domingo é um jogo importante para alimentar esse sonho. O jogo de domingo, a gente ganhando do Vitória, a gente consegue entrar no G4. Deixa o Vitória numa condição desfavorável, né? Porque ele vai ficar abaixo do Jacuipense, e se ficar do jeito que está Bahia e Vitória, talvez um em primeiro e um outro em quarto, que eu acho que é a posição que o Vitória passa na competição, pode dar um bavi numa semifinal. Isso é uma coisa interessante para a competição. Assim, mas de fato no Campeonato Baiano a expectativa é a gente classificar entre os 4. Esse jogo de domingo é um jogo, como eu falei, importante. A gente acredita que nos 3 próximos jogos são os últimos da fase de classificação. Se a gente ganhar 2, a gente entende que classifica. Joga quantos em casa desses 3? 2. Joga contra o Vitória e contra o Atlético de Alagoinhas no último jogo da fase de classificação. E para a Série C a gente acredita também que o time vai ser mais competitivo ainda. A gente tem feito uma análise semanal, né, de acordo com como o time vai se comportando nas partidas, do que a gente vai precisar na sequência de jogadores, das posições, quem a gente mantém, quem a gente contrata. E estamos adaptando. Trouxemos um goleiro novo, vamos ter que trazer um lateral direito, em razão de necessidade mesmo. A expectativa é a melhor possível. Que bom, que legal. Felipe, a gente sabe que você relata das parcerias, né? Mas o torcedor, ele tem dado a sua contribuição, mas eu já até aproveito a oportunidade para fazer um apelo. Vamos em massa domingo para o estádio. O 12º jogador somos nós, torcedores. Então vamos domingo. É R$20 o ingresso, Felipe? R$20 o ingresso, a gente optou por subir pouco o ingresso. Geralmente, quando eu trabalhei em Vitória, a gente trabalha num valor de R$30. Esse ano a gente decidiu subir de 15 para 20. A gente precisa, é uma oportunidade que a gente tem a mais. Sabe que é um momento em que o torcedor espera muito, quer ver o grande time do estado, o Bahia e o Vitória jogando aqui. Vem torcedor da região toda. Então, de certa forma, tem que aproveitar um pouco o momento para poder conseguir levantar um pouco mais de receita para o clube, que tem sofrido muito dentro do próprio Campeonato Baiano, que tem pouco recurso. A gente sabe, Felipe, que a bilheteria em si, ela nunca consegue a receita pagar a despesa apenas da bilheteria. Existe aí o direito da imagem, né, que é a transmissão dos jogos, que também tem a premiação, a participação da federação, mas existe alguma outra fonte investidora, fonte de renda, que ajuda a Jacuipense a se manter viva? Sim, hoje a bilheteria é a nossa menor fonte de renda. Eu posso dizer que ela é quase que insignificante diante do que a gente tem de despesa hoje, certo? Então, hoje a despesa do Jacuipense, ela mensal, gira em torno de R$150 mil. Bilheteria mensal, a gente não alcança 10. Então, nós tivemos até então 3 jogos na cidade, tivemos prejuízo no primeiro, jogamos com Bahia de Feira no primeiro, depois jogamos com o Docimel, salvo engano não tivemos prejuízo, mas foi um valor pequeno. A consulta pela receita. Não deu, praticamente pagou o jogo, né? E no jogo agora contra o Jacobina, deu uma receita de aproximadamente R$2.000 e poucos. Então, assim, bilheteria é uma fonte que praticamente não existe para manter o time. A outra fonte que nós temos de receita são as cotas da Rede Bahia, que é o último ano de contrato. O Bahia e o Vitória já sinalizam não renovar. Se Bahia e Vitória não renova, provavelmente os clubes do interior também não vão renovar. E a TV também não tem interesse, a não ser que haja uma proposta interessante por parte da Globo para que haja renovação. Mas, pra você ter noção, disputa um campeonato todo, de aproximadamente 3, 4 meses. Né? Nós temos um mês de preparação e temos mais 4 meses aproximadamente de campeonato. E a gente recebe R$116 mil
líquido. Então é muito pouco. Para o campeonato todo. Bruto. E fica em líquido em torno de uns 90 e poucos mil. Por campeonato todo. Poxa, não paga nenhuma folha da gente. Não paga, não. Então hoje o Jacuipense ele existe porque nós temos um grupo de investidores no clube que efetua um aporte financeiro, faz aporte financeiro no clube mensalmente. Sem eles, o time já tinha morrido há muito tempo. E eu sempre tive essa preocupação de buscar parceiros fora da cidade, porque eu sei que o comércio da nossa cidade é um comércio pequeno, que não tem são poucos os comerciantes que teriam um potencial de investir no futebol. E muitos não querem. Muita gente não tem a ideia de que isso pode potencializar a sua marca, fortalecer as vendas. E a gente eu sempre pensei em trabalhar para fora, vendo empresários de fora da cidade que pudessem investir no clube. E aí nós temos a Salvador Produções, que é a empresa que gerencia a carreira de Léo Santana, do Parangolé, Tairone, Mariana Fagundes, que é um sertanejo, Lorena Improta, e aqui na Bahia é quem representa Marília Mendonça, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano. Então essa empresa, que faz os maiores eventos de Salvador, é quem hoje banca o clube. Eles são investidores. Para tanto, a gente fez uma adaptação no que diz respeito a contrato de parceria e nós temos hoje no Conselho Deliberativo um número paritário, ou seja, existe uma indicação, metade dos membros feita por mim, na verdade por pessoas da cidade, são pessoas da cidade, metade pessoas indicadas por eles. E eu presido esse conselho para que a gente possa ter uma referência dentro do conselho de pessoas da cidade. O Jacuipense tem vendido algum jogador, Felipe? Da sua base, jogador que diga, olha, Jacuipense formou e vendeu esse, conseguiu lograr algum êxito? Tem. A gente tem vendido, acho que anualmente, eu digo dos últimos 2 anos, 3, 4 jogadores. Hoje o nosso grande parceiro, um dos maiores clientes, digamos assim, do Jacuipense, eu entendo o Jacuipense hoje, a necessidade que nós temos a gente tem que compreender que o Jacuipense é um clube para formar atleta. Não dá para a gente disputar mercado com Bahia e Vitória, com jogador, não tem como. A gente tem que fabricar, tem que funcionar como se fosse uma fábrica. Então uma fábrica de sapato, de sandália, tem que produzir. Produzir jogador para vender. E isso, lá na frente, pode gerar uma receita para a gente que permita aos investidores uma diminuição do aporte. A gente tem vendido no Jacuipense em torno de 3 a 4 jogadores, mas ainda, diante daquilo que a gente precisa para manter as nossas despesas, é muito pouco. A gente, só para você ter uma noção de número, a gente hoje, o Jacuipense hoje, através dos investidores, eles têm gasto de 3 milhões ano. E a gente não vende 1 milhão de jogador. Então eles têm, todo ano abre um buraco de 3 milhões. Se você tem 1 milhão, você tem 2 milhões de rombo todo ano. Já estamos indo para o 3º ano de parceria, tem uma noção de que eles têm hoje digamos assim, um passivo deles, né? Não é do Jacuipense, porque o investimento é deles. O clube não deve. Né? Inclusive, isso foi um dos grandes fatores que fez eles entrarem no projeto com a gente. São meus amigos há 20 anos, o Wilson e Marcelo Brito, da Salvador Produções. Favoreceu a relação de confiança, né? A amizade. Mas é negócio, eles são empresários, eles visam o lucro. Com certeza. Né? O Jacuipense é um instrumento para que eles possam lucrar na frente, mas eles hoje são apaixonados pelo Jacuipense. O Wilson é Vitória, de coração, mas hoje torce mais pelo Jacuipense do que pelo Vitória. Muito bem, continue assim, bonitão. Vamos lá, José Anchieta, sucesso pro nosso Jacupa. Abraço, Felipe e Robinho. Obrigado, amigão. Olha a bonitona aqui, Norma Mascarenhas. Osana, Angélica, Jéssica. Anne bota parabéns, Jacuipense, nosso orgulho. Anne é esposa do nosso amigo Marcelo, lá de Santa Bárbara. Gente da gente. Jaqueline, ó, Jaque aqui, ó. Fabrício Santos, Binho da Barra, famoso. Um abraço para Binho. Wagner Almeida, Vaguinho aqui, ó, da padaria Pão Nosso. Comprar pão lá, Filipão. De boa. Neto de Tinho, lá de... É o prefeito de... É o futuro prefeito, Gavião. Diz o povo do Gavião. Anderson Gilmar. Anderson Gilmar é o Coreia.
Eu conheço, tá vendo? Muita gente conhece como Coreia. Eu conheço como Anderson Gilmar, que foi meu jogador também. É um bom jogador, mas é Bom da escola jogador. de quem? De Sonei. O pai O foi pai craque. também é jogador, Robson, esse aqui que nunca jogou bola é o Pipoca. Esse só irá pra pipocar. Marane Mendes, ó, sua prima aqui, ó. Luiz Paulo, a gente tá esperando amanhã, bonitão. Daqui a pouco a gente vai falar de um negócio bom aqui. Ô, Filipão, e nosso Jacupa tá preparado aí pra a Série C? Vai mexer no elenco, vai chegar alguma peça, não precisa revelar nomes. Vamos mas reforçar. Vamos reforçar. A gente está vendo aí como os jogadores estão saindo dentro da competição. Não temos compromisso de, assim, nosso compromisso é manter com o que o está. clube. Nosso compromisso é com o clube. Quem estiver bem, fica. Quem não estiver bem, não fica. E essa avaliação a gente tem feito, como eu falei, semanalmente, a cada jogo. O resultado tem sido muito favorável, assim. A maior parte dos jogadores tem respondido muito bem. Né? Alguns jogadores a gente tinha uma expectativa maior, mas é normal em todo elenco. E a gente espera que quem está ainda abaixo daquilo que a gente estava imaginando, que reaja para que possa permanecer. Mas a expectativa é de que a gente mantenha a grande base desse time que está aí e a gente contrate mais algumas peças. Vamos contratar em todos os setores. Diga uma coisa, a Série C, o estádio Eliel Martins, ele é adequado para essa competição? Porque é muito boato, tem que ter mais arquibancada, tem que ser não sei o quê, tem que ser não sei o quê. É o que se comenta. Ele está adequado para isso, Felipe? A parte de arquibancada do estádio, ela atende a competição, permite que o Jacuipense dispute a Série C na primeira fase apenas. Segunda fase não tem como, a não ser que se montem arquibancadas Estrutura móveis e que seja preparado com 45 dias de antecedência da partida para que a CBF possa emitir um laudo, né, além daquele laudo do CREA, um outro laudo de vistoria da CBF mesmo, autorizando a utilização. Salvo engano, teve agora na Copa do Brasil um jogo entre Afogados e Atlético Mineiro, em que o time do Afogados montou uma arquibancada e não comunicou à CBF. Foi vetada a venda de ingressos para aquela arquibancada móvel. Então tem que ser uma coisa com bastante antecedência. Atualmente, a condição do estádio permite jogar a primeira fase da Série C. Depois não. A CBF já fez 2 vistorias no estádio, agora para a Série C. A última, salvo engano, no dia 6, último. E alterou algumas coisas já. O gramado já, quem for no estádio domingo já vai perceber, o campo aumentou no comprimento. A largura também. E a largura diminuiu. A largura, salvo engano, tinha 72, passou para 68 e o campo, o comprimento eu não me lembro para quanto foi, mas aumentou. Até a trave tem gente que vai achar estranho. Ela já está bem fora da linha que estava normalmente. Né? Eu vi uma mudança ali para deficientes poder usar suas cadeiras de roda, aquela fileira do meio ali, eu já vi essa mudança. Já é exigência da CBF? Também, é uma exigência, né, do próprio estatuto do torcedor. Foi feita uma adaptação nesse sentido. E a gente espera que a CBF, na última vistoria que vai fazer ao final do mês agora, ela aprove o estádio para a Série C. Que é a vistoria de gramado, que é o nosso grande medo, nosso grande receio, gramado. E a parte de iluminação, se eu não me engano, foi feita agora. Não sei se houve alguma determinação com relação às torres de iluminação do estádio, os refletores, mas o nosso grande receio é a parte de gramado. Briguei na CBF no dia 2, agora último, estive no Rio de Janeiro, fui representando o clube no conselho técnico, briguei para tirar essa capacidade mínima de torcedores na segunda fase, 10 mil. Consegui o voto de 7 clubes que não provocaram a CBF porque achavam que era um fato que não seria jamais que se cogitaria a CBF alterar. São Bento, Tombense, Brusque, Criciúma, São José e o próprio Londrina vieram comigo na minha proposta de eliminar essa questão de capacidade mínima do estádio. Mas infelizmente o Paysandu levantou o contrário, segundo o presidente do Paysandu, vem para aqui com 3 mil pessoas. Eu falei, a capacidade do estádio é 3, vai ficar como? Aí ele fez, não, você vai ter 3 mil pessoas no estádio lá. Eu falei, não, vou botar um telão na rua para você. Porque no estádio não dá. Eu só vou liberar 10% da capacidade para você. Então assim, existe uma questão de articulação, é política em todo lugar, infelizmente. Na CBF, os clubes grandes
já chegaram articulados para manter essa questão da capacidade Dos mínima, 10 mil. dos 10 mil na segunda fase, e já chegaram articulados para mudar a fórmula da competição. Eu fui contra a mudança da fórmula, mas acabou passando. Aí, o estádio, então, respondendo a pergunta, o estádio ainda passa por uma última vistoria para saber se vai ter ou não condição de disputar a Série C aqui. Aqui vai o nosso apelo, não é crítica, é um apelo. Dizer que o estádio ele é patrimônio do município, o estádio ele é de responsabilidade da prefeitura, não é do Esporte Clube Jacuipense. E é o mínimo que a prefeitura pode ajudar o clube, pode chegar ao máximo, mas é o mínimo deixando o estádio em condições para que o torcedor jacuipense, esse torcedor apaixonado, possa ter a condição de ir com sua família, com seu amigo e ter as tardes, as noites, que tem jogo à noite, a alegria de ver o nosso Jacupa jogar. Então aqui fica esse meu apelo na condição de torcedor, dizer que também como representante do povo, eu até fiz uma indicação ao governo do estado da Bahia, não sei se Felipe defende isso, mas eu vi, Felipe, em 3 estádios da Bahia, trocando a grama de mato natural por sintética. E aí eu fiz me despertou essa vontade, eu fui lá na Câmara, eles pediram ao governador, porque eu entendo que o município não tem condições para isso, mas o estádio, quem sabe, pode. Porque a gente vive num clima muito quente, haja água, haja condição de manter a grama verdinha. Falar em verdinha, deixa aqui uma crítica, aí eu estou dizendo. Não era para mudar a cor do estádio, não. O verde, para ficar lá, só é a grama. Isso aí também é uma crítica que a gente tem feito. Na verdade, o torcedor como um todo. As pessoas têm me perguntado muito, porque tem gente que não entende. Tem gente que acha que aquilo o Jacuipense tem algum tipo de ingerência. Oh, por que pintou de verde? Eu falei, pintou de verde, o Jacuipense não manda no estádio, não. Tem gente que não tem essa compreensão. Acho que nem em Copa do Mundo se pintou o estádio, como se pintou agora de amarelo. Mas a gente não tem controle sobre isso. E a gente, como você falou, tem apenas que pedir para que tenha bom senso, para que respeite a vontade da população, do torcedor, no que diz respeito ao estádio, no que diz respeito ao Jacuipense. Hoje eu acho que esgotaram todas as possibilidades de conversa, porque foram muitas as tentativas. A gente não tem mais expectativa com relação ao poder público de nenhum tipo de apoio, mas ao menos que dê condição do Jacuipense jogar em Riachão, que mantenha um gramado em condições, uma iluminação em condições, a estrutura física e os laudos técnicos estejam todos sempre aprovados, sem ressalva, que é como a legislação determina, para que o torcedor, o munícipe, né, aquele que gosta de esporte, aquele que gosta que precisa de um lazer, como você falou, tenha aos domingos uma oportunidade de se divertir. Porque querendo ou não, R$15 de um ingresso ainda é muito barato. É uma diversão e é um lazer assim, que muita gente gosta. Futebol é uma paixão nacional e eu mesmo fico meio que doente quando chega dezembro e acabam os campeonatos. Você fica um mês sem ter o que fazer de futebol. A gente torce para que o ano comece logo para poder voltar. Então, ficar sem ter futebol na cidade é muito ruim. Ainda nesse assunto, o Jacuipense ele tem como a sua característica, a principal característica, a cor leão-grená. Essa é uma referência do Jacuipense desde a sua fundação. Mas a seleção do nosso município me parece que é branco e azul. As cores do nosso município, votada na Câmara de Vereadores, é as cores da bandeira. Só que quando você vai procurar a lei, a bandeira ela não é definida de que cor ela é. Mas a bandeira que tem a cor é laranja, azul, branco e verde. Então, nos causou estranheza também o verde e amarelo. Mas, se é verde e amarelo e se for um ato de ser patriota, que passe. Mas o nosso apelo é que permanecesse a cor que estava. E se fosse para mudar, que colocasse leão-grená para homenagear nosso Jacupa. Vamos dar aqui praticamente quase a última passadinha no Face. Keu Carneiro, a esposa de Vaguinho, apaixonada por Vaguinho. Ana Maria Carneiro, Sandro Oliveira, Sandinho Pintor, vai estar lá com a gente amanhã jogando duro. Isso. Melquisedeque é filho do meu amigo Ronaldo Edson, está em Salvador nos assistindo. A Carajé da Bênção, Carajé boa, viu? Do lado ali da Clínica Vida. Pedro Lucas, Pedro Mancambira, Marlon Moraes, Felipe, ele é o projetista do Cidade Maria Luísa. Ele é sogro do nosso amigo Murilo da Ótica Visual.
Sim. Mora em Salvador, gente boa. Murilo também é grande apoiador, Murilo e Rodrigo. Rodrigo. Grandes amigos aí, estão sempre presentes no estádio. Sempre que a gente recorre aos dois aí, estão sempre prontos para ajudar. Miguel Ângelo. Olha o Miguel aqui. Grande abraço para Miguel também. Lande, Rivanda, Joselito Soares. Joselito Soares é o homem que fez a música da Jacuba, né? O hino. É o homem do hino. Aí tem papel. Aí tem uma história marcante, né? Joselito é uma figura que ficou marcado na história do Jacuipense pelo hino. A gente nunca teve, eu particularmente nunca tive coragem de pedir para se mudar o hino do Jacuipense. Eu acho tão bonito o hino. É lindo. Né? A gente tem vontade de ver cantado. Talvez hoje talvez numa qualidade de gravação melhor, né? Na voz do próprio Zelito, né? E dos artistas da terra, que era uma coisa também importante para a gente poder estar alimentando ainda mais esse sentimento de paixão pelo Jacuipense. Quero mandar um grande abraço para ele e dizer que ele é uma figura importantíssima vem se desenvolvendo. E a música que embala realmente o coração do torcedor é o hino. Com certeza. O hino feito por ele, cantado por ele, emociona. Se prepara, bonitão, que Jacuba vai ser campeão baiano. E no trio elétrico em Riachão, o Filipão vai botar um trio aí, ó. E você vai cantar em Praça Pública, o Leão Grenar. Selma do Ranchinho, essa aqui é gente da gente, tá lá amanhã também. Rapaz, bom presidente, levantou a Jacuipense. Parabéns, Felipe. Santos Lima. A gente já falou aqui, ó, da área profissional de Felipe, grande advogado, da paixão dele dos grandes serviços relevantes ao nosso esporte jacuipense. Mas tem outra coisa que Felipe gosta, que é paixão de Felipe também, que é a política. A gente não pode ficar sem falar de política aqui hoje. Duas cachaças, né? Futebol e política. É verdade. E como surgiu esse gostar da política, Felipe? Eu acho que o envolvimento com as causas mesmo, sabe? É gostar de dar solução para os problemas das pessoas. A gente acaba, de uma certa forma, buscando, porque as coisas só mudam mesmo através da política. Tem muita gente que se recusa a participar da vida política, porque acha que a corrupção está aí, que não quer se envolver com a política, porque só tem gente suja na política. Eu penso diferente. Inclusive, acho que, como eu falei, né, as coisas só mudam através da política. A boa política muda para melhor. A política ruim muda para o pior. Então, pensando assim, né, eu sempre fui militante, sempre gostei de estar participando da vida política da cidade. Tivemos envolvimento político quase desde que eu voltei, né, para Riachão, depois que me formei, de lá para cá sempre. E a gente vendo a necessidade das pessoas, vendo aquilo que está a olho nu ali, merecendo talvez uma ação, a gente não pode deixar de se envolver na política. Então, contra talvez muitos que querem ficar fora, eu quero participar, não como candidato. Já pensou alguma vez em ser candidato? Já pensei no passado, mas quando ainda assim que cheguei aqui, eu imaginava que poderia contribuir como talvez na frente, como gestor, mas com o passar do tempo entendi que o meu quadrado é outro. Eu acho que eu posso ajudar muito mais com os meus serviços e mesmo utilizando daquilo que a gente tem de relacionamento para poder construir com os amigos, mas eu não na frente, construir com os amigos um projeto que permita a gente ter um futuro melhor. É isso aí. Vamos agora falar, Felipe, de algo novo que nós estamos projetando para a nossa cidade e que, por falar de novo, você faz parte. Você também é um idealizador, não apenas novo na idade, mas novo na sua mentalidade, novo em ideias. E nós estamos aí lançando amanhã em Riachão de Jacuípe a Caravana da Mudança. O que é a Caravana da Mudança? A Caravana da Mudança é um movimento que nós idealizamos em conjunto, né, com todos os amigos que estarão lá amanhã fazendo parte desse movimento. A Caravana é um movimento que vai rodar todo o nosso município, ouvindo a população. A gente vai ouvir e vai propor, né? A gente vai ouvir para incluir num projeto
num programa de governo participativo no PGP do nosso candidato, que é o Lucas, as ideias e as necessidades da população de todo o município, seja da sede, seja da zona rural. E nós vamos propor também algumas coisas que temos de ideia de melhoria das condições de vida do nosso povo nessas reuniões. Então, a caravana amanhã ela vai ser lançada e a gente espera já na próxima semana, a partir, se não me engano, do próximo final de semana, a gente começa a rodar todo o município até o último dia permitido pela legislação para se fazer campanha, né? Não é a partir da semana que vem ainda não é campanha. É a pré. É a pré. É um momento importante dentro do que a legislação permite fazer. A gente vai fazer para poder mostrar que o momento é um momento de renovação. Riachão tem uma cultura assim meio difícil de renovação no que diz respeito ao meio político. São sempre as mesmas figuras. E eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de trazer uma figura nova. Nova na idade, mas muito capaz, isso aí indiscutivelmente. Acho que o Lucas é um político que as pessoas conseguem identificar que ele é uma pessoa que tem condição de tocar um município, mesmo com a pouca idade, pela capacidade dele intelectual, a capacidade dele como político mesmo, de articulador. Ele é uma pessoa que consegue produzir ações, realizar ações junto com Ouve as todos. pessoas. Ouve muito. Assim, eu acho que é um momento importante da nossa vida política, um momento que a gente tem dito que é o momento do novo, né, em detrimento daquilo que tudo que é de velha, de prática velha, né? E a gente também não pode, nesse momento, abrir mão, obviamente, das boas experiências e das grandes mentes da cidade. As pessoas que também gostariam de contribuir, querem contribuir com o projeto. Então, amanhã no lançamento da caravana vamos ter diversas personalidades da cidade, muitas pessoas, muitos eleitores que também têm proposto muito para Lucas, têm dito mais ou menos o que eles entendem de que seria interessante para uma nova era, um novo tempo. E a expectativa é a melhor possível. A caravana ela é de todos, não é uma caravana só nossa, é uma caravana de toda a população. A gente desde já convida a toda a população jacuipense para estar presente amanhã, conhecer um pouco o que é a Caravana da Mudança, ouvir as pessoas que estão apoiando esse movimento, que são os nossos convidados, né, pessoas do município, da cidade e os políticos do alto escalão, digamos assim, os deputados federais e estaduais que estarão presentes, como Daniel Almeida, como o ex-prefeito de Juazeiro, Isaac Carvalho, como Alex da Piatã, Osni, o secretário Ângelo Almeida, né? A gente tem uma expectativa muito grande com esse evento, a mobilização tem sido muito grande e a gente acredita que amanhã é o pontapé que a gente precisa para poder desenhar um novo futuro para a gente, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o município como um todo. É isso aí, a gente aproveita a nossa participação e pede ao nosso webinauta aí e dê um pulinho amanhã lá no Lira 8 de setembro, às 19 horas. Não é necessário você dizer, olha, mas eu não voto. Vai lá conhecer, vai lá ver como é as propostas, vai lá nos conhecer, vai lá dar um abraço, vai lá dar um sorriso, não precisa de tirar foto, só dá um abraço. Vai lá amanhã conhecer a Caravana da Mudança. Felipe, Santos Lima fez uma colocação aqui interessante. Robinho, vamos ver aí com o Felipe se o jacuipense não faz o sócio-torcedor. Já tentou fazer o sócio-torcedor, a Jacupa? A gente avaliou, junto a outros clubes do estado que tem uma torcida maior que a nossa, que são de cidades maiores que a nossa, como o próprio Fluminense de Feira, como o Vitória da Conquista. A gente tem uma dificuldade de fazer um sócio-torcedor atrelado a uma mensalidade que seja uma mensalidade, digamos assim, compatível com a realidade financeira do nosso torcedor e compatível com a necessidade do clube. Então, assim, o que seria uma mensalidade para o torcedor? R$20. A gente coloca o ingresso do jogo a 15.
Tem muito torcedor reclamando, tem gente que reclama. Ah, porque lá em casa são 4 pessoas, dá R$ 60. Pô, falando, não tem como cobrar menos do que 15. É inviável. Nós cobramos agora 20 contra o Vitória, teve gente que reclamou. Assim, a gente tenta adaptar um pouco essa necessidade do clube com a condição do torcedor, mas até hoje a gente não conseguiu encontrar um ponto aí de equilíbrio. Infelizmente, para a gente manter um programa de sócio-torcedor, a gente precisa de uma certa organização com cadastro de torcedores, quem está adimplente, quem está inadimplente, para que a gente não possa também permitir os benefícios do sócio-torcedor para aqueles que estejam inadimplentes. Eu vejo, se você ter uma noção, dentro de uma proporção, Vitória, antes da gestão de Paulo Carneiro, tinha apenas 3.000 e poucos torcedores, sócio-torcedores adimplentes. Tinha muita gente, era só sócio-torcedor, mas inadimplente. O que é que adianta? Um time do tamanho do Vitória. Então, o Vitória da Conquista, com o sócio-torcedor, o máximo que conseguiu, salvo engano, 160 torcedores adimplentes. Então, cidade de 400 mil habitantes. Se você bota isso a vou botar R$ 20, estamos falando de R$ 3.200. E o custo para manter isso? Eu preciso de um funcionário para cuidar disso. Eu preciso de ter uma sede ou um local para poder as pessoas se filiarem. Uma linha telefônica, tudo isso então, gera assim, custo. tudo é um custo. Energia, que eu internet. acho, então, assim, o Jacuipense, eu agradeço até o torcedor com esse tipo de proposta, de iniciativa, mas a gente, dentro de uma avaliação macro, a gente entende que é inviável a manutenção de um programa de sócio-torcedor em que a gente, com a cidade como a gente tem, com um pequeno potencial financeiro, assim, tem gente que se coloca, não, eu quero ajudar e tal, mas é 1, 2, 3, num universo de, como você falou, 35 mil habitantes, é muito pouco para a gente. Então a gente, no momento, descarta, a gente não encontrou um formato ainda que equilibre a necessidade do clube com a capacidade financeira do nosso torcedor, e por enquanto a gente não vai fazer um programa de sócio-torcedor dessa natureza. A gente tem algumas ideias em mente que a gente deve estar colocando em prática ainda esse ano. Pronto, está respondido aí o nosso amigo Santos Lima. Agradeço. E ele finaliza. Conte comigo, doutor Felipe. Então você também pode passar a ideia para Felipe. Felipe é esse ser humano extremamente aberto ao diálogo. A última passadinha que não fez para a gente ir para finalização. Olha quem está aqui, ó, Luiz Valdoberto. Eita, Betão. Esse é apaixonado pela Jacuba, né? Esse aí é. A doido, Beto Diniz estourado. Zé Mário, o homem do carro pipa. Olha que benção, Padre Alessandro. Aí. Saudade, Padre, do Saudade, senhor. verdade, Padre. Grande abraço. Precisando das suas bênçãos para que o Jacuipense chegue às finais do campeonato e que abençoe todo o povo de Riachão, que o senhor sempre teve essa condição de nos abençoar, né? Isso. Não nos desampare jamais. E volta para Riachão. Nós sentimos muita falta. Não é que os que estão não preenche. Nós temos grandes padres aqui, grandes amigos, Ionilton e outros. Mas a falta do padre Alessandro, a partida do padre Lino deixou uma lacuna muito aberta. Mas vamos que vamos, padre. Ney, Robson, Crispina, Anderson Cunha, Fátima, Luiz Valdoberto assistindo. Parabéns, Robinho. Parabéns, Felipe. Tamo junto no projeto novo. Caravana da Mudança é sucesso. Verdade, Beto. Sucesso porque você e os amigos fazem parte. Prostelita, aí que eu dei um trabalho a essa mulher. Vanessa Mascarenha. Vanessa, filho de Marquinhos Maluco. Vanessa, sempre conversa com Vanessa. Futura advogada e, quem sabe, juíza. Ela disse que é apaixonada por essa área. Mas ela é apaixonada por política, viu? Aí, Marquinhos, sai de baixo e volta a Vanessa, Marquinhos. Se você falar isso, é pra ele fazer, porque ele é apaixonado por Vanessa também, ele sempre fala. A gente conversa bastante, eu converso muito com Vanessa. Apesar da juventude aí, da pouca idade, né? Mas tem uma lucidez muito grande, né? Já percebo também da vocação pelo direito, também conversa sempre que pode. Desejo sucesso a ela na profissão e na vida política. Que nos ajude a estar próximo do pai dela. Né? Projeto novo, Nessa. Convence o Marquinhos aí pro negócio. Para estar participando com a gente. É novo, você é novo e ele é novo. A gente tem tranquilidade para falar isso, porque acima de qualquer coisa, o Marquinhos é amigo nosso. Claro. E Vanessa também. Então, voltar, a gente gosta de estar perto de quem a gente gosta, né? Então, a gente tem conversado e desenha sempre um projeto com as pessoas
participando, as pessoas que a gente gosta. Então eu sei que ela tem uma participação importante na vida do pai. Com certeza. E outra coisa, viu, Felipe? Só acrescentar. Marquinhos disse, Vanessa, que quer ser vice. E por enquanto a gente tá sem vice. Quem sabe, convida ele aí. Vamos lá. Última... Finalizar aqui, Filipão. Eu tenho um quadro aqui que diz assim, defina em uma palavra. Justiça brasileira. Caótica. Esporte Clube Jacuipense. Minha paixão. Doutor Joaquim Carneiro. É meu herói, minha referência. Aí eu vou ter que perguntar a Norma também. É minha heroína, minha referência também. E Karine. É o meu grande amor. E os filhos? São frutos desse grande amor. Eita, a advocacia. A advocacia eu acho que é uma vocação. Eu acho que a advocacia é onde eu também me encontro muito, principalmente na hora que a gente postula em nome do cliente, né, a hora que a gente defende o cliente. E eu tenho isso em mim. Eu gosto muito de estar atuando ao lado das pessoas e daquilo que eu acredito. Esporte Clube Bahia, que você torce pro Bahia, mas primeiro é Jacuipense. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Meu time do coração, desde pequeno, é o Palmeiras. Sou palmeirense doente, né? Só que quando eu me envolvi no futebol, a gente começa a ver as coisas de uma outra forma. A gente acaba ficando um pouco menos apaixonado, principalmente pelos clubes de fora. Não deixei de amar o Palmeiras. Sou apaixonado pelo Palmeiras. Aí o Jacuipense não tem como, né? Acabou entrando todo jeito no coração. Mas o Bahia é um encantador, pois. Torcer pro Bahia é um negócio impressionante, assim. Ir para o estádio, ir para a Arena Fonte Nova, você é Vitória, talvez não tenha a oportunidade de sentir o que o torcedor do Bahia sente. Porque você vai pro seu barradão sempre vazio. É verdade. E só para ser vice? Só para ser vice, né? Mas torcer para o Bahia é um negócio, assim, realmente emocionante. Ir para a Arena Fonte Nova lotada. Ser Bahia é transpirar emoção. Bora, Bahia! Rapaz, conta a história do Bahia. Eu trabalhava na prefeitura. Olha, fala uma coisa, GG, presidente do Jacuipense, é Bahia também. Aí lá no Bahia nós somos divididos. No Jacuipense nós somos divididos. Eu e GG. Depois do Jacuipense, depois do Palmeiras, Bahia, né? Eu sou Bahia e ele também é Bahia. E o Wilson e o Marcelo, que são os nossos investidores, são Vitória. A gente fica brigando nos grupos internos aqui. É. Agora tem uma coisa, viu, velho? Deixar uma sardinha ganhar um leão é de arrombar, viu, bicho? Você vê como o mundo tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça pra baixo. Uma certa época eu era chefe de transporte, aí eu fiz uma aposta sadia com um amigo por nome Hugo, de João de Alvídio. Ele Bahia doente. Eu não sou tão doente, mas eu gosto do Vitória. Mas deixar claro aqui que domingo eu sou Jacupa, viu? Ó, camisa bonita. Tá uniformizado. Aí, rapaz, ele chegou lá e foi apostar no Bavim comigo. Eu falei, vamos fazer uma aposta boa? Se o Bahia ganhar, você vai me trazer a camisa do Bahia e eu vou trabalhar o dia todinho aqui no galpão com a camisa do Bahia. Agora, se o Vitória ganhar, eu vou trazer a camisa do Vitória, vou lhe dar e você vai trabalhar o dia todo com a camisa do Vitória. Aí ele falou, aí não. Eu digo, você não confia no seu time? E acabou na insistência ali, na brincadeira, apostamos, Felipe. Não é que o Bahia deu 3-1 e ele levou a camisa, chegou lá no galpão de vista, e eu passei o dia todinho com a camisa do Bahia, fui bater baba na cara de Valdinena de noite, e cheguei lá com a camisa do Bahia, e Valdir, o senhor mudou? Já vi o cara mudar de lado político, já vi mudar de tudo, agora de time. Eu digo, rapaz, foi uma aposta, eu me arrombei. Embora Bahia, minha vida. Vamos lá. Família. Família é a base de tudo, né? Acho que sem família, a gente quando tá passando por momentos ruins, é onde a gente se refugia, é onde a gente volta e passa a refletir muita coisa. Né? Sem a família a gente não consegue nada. Atuação da administração, atual administração. Eu sou meio suspeito para falar. Como representante da instituição do Jacuipense, eu posso te dizer que é péssima para o clube. Para o Jacuipense, a pior gestão que eu acho que já teve na história, porque o apoio é zero. Porque permitir jogar no estádio é o mínimo. O time é da cidade, o time é do povo jacuipense. Então, permitir jogar na praça pública da cidade, do município, isso aí é o básico, é o mínimo.
Uma vez um secretário me disse assim, olha, mas se a gente quisesse cobrar aluguel aqui, a gente poderia cobrar agora. Eu falei, cobrar aluguel? Ah, vocês não pagam aluguel quando jogam lá em Pituaçu? Mas estou jogando em Pituaçu, o estádio é... Não, mas tudo bem, acabou que a gente meio que encerrou a conversa. Mas assim, para o clube, como eu representando a instituição, foi a pior gestão. E administrativamente, em todos os setores, eu vejo falhas grotescas, gigantescas, que têm que ser reparadas pelo novo gestor. Então, eu acredito que é uma administração que não tem, no meu modo de ver, condição de continuar nos próximos 4 anos. Por final, define em uma palavra ou faça um comentário também, como você quiser. Lucas William. Costumo dizer que Lucas na verdade, a esperança de um novo tempo. Eu acho que Lucas é uma figura que merece um voto de confiança de todo o povo de Riachão. Apesar da juventude, apesar do pouco tempo de mandato como vereador, mostrou, assim como você mostrou também agora, que tem como se fazer muito de maneira honesta, de maneira correta, que não se rende às benesses do poder, né, que não precisa estar ao lado do poder para poder crescer politicamente. Então hoje, os vereadores que acompanham o movimento da Caravana da Mudança são vereadores que não se renderam a isso. Eu tenho certeza, como você já me falou, foi assediado. Diversas vezes. Como o próprio Beto, como o próprio Zil ainda continua sendo. Nem né? de Aureliano. Nem de Aureliano. Lucas, eu acho que pela postura dele talvez tenha sido o que foi menos assediado. A colega Catarina registrada. Catarina. Então, os vereadores de oposição, eles, de fato, aqueles que permanecem na oposição, eles são figuras que merecem realmente uma visão diferente do povo de Riachão. E Lucas, sou meio suspeito para falar, mas como eu te falei, a esperança de uma nova política, de uma nova forma de levar. Lucas é uma pessoa que, de certa forma, é difícil até às vezes de você fazer uma certa conversa com ele, que ele é tão sincero naquilo que ele fala. Eu não estou falando isso aqui para o grande público que lhe assiste, não. Eu até brinco, você é tão sincero que às vezes você atrapalha até uma conversa. Ele fala na lata, ele não é de fazer arrudeio, não. Eu tenho percebido. Já percebeu, né? Mas isso é de uma personalidade de uma pessoa, sabe, que merece o voto de confiança, de gente correta, honesta e que a gente vai abraçar nesse grande projeto que a gente está construindo juntos e que sei que a grande população de Riachão, a maior parte da população quer, que é uma novidade na política, um nome novo. Eu acho que esse nome novo é Lucas William e amanhã, no lançamento da Caravana da Mudança, com a filiação dele ao PCdoB, ele vai dar o grande pontapé aí para a pré-candidatura, né? E vamos junto nessa caminhada em busca de uma vitória no próximo pleito. Se Deus quiser. Filipão, para a gente fazer as nossas considerações finais, eu quero aqui lhe agradecer a sua disponibilidade, sei das suas tarefas, do seu tempo corrido, das suas atividades, de você, numa sexta-feira, deixar a sua família, aos seus filhos, a sua esposa, ou a sua atividade profissional, para vir aqui bater esse papo, um papo aberto, um papo ouvindo as pessoas, como o Facebook aqui, minha página é aberta para as pessoas perguntarem. Eu quero aqui agradecer a cada um dos amigos que nos assistem até o presente momento, aqueles que mandaram mensagem, dizer que toda semana a gente vai voltar a fazer esse bate-papo, ver semana que vem, quem poderá nos dar essa honra, e dizer que muito obrigado, que Deus te abençoe, dizer que a gente pode contar com o amigo Robinho, sempre naquilo que puder, e deixe sua mensagem final. Mas antes disso, deixe o seu palpite do jogo de domingo. No jogo de domingo, eu acredito que 2-0 Jacuipense. Aceito, 2-0. 2-0, não vai ser um jogo fácil, mas vai sair um gol no primeiro tempo e um gol no segundo. Tiaguinho faz um. Tiaguinho, mete um gol nessa onça aí, bicho. Na torcida para que o Tiaguinho, ele que estava no Vitória e agora voltou pro Jacuipense, possa dar o troco no Vitória, fazer um gol lá, né? Eu digo Tiaguinho, Felipe, me permita. Claro que o futebol, ele é um elenco. O Tiaguinho sozinho em campo não faz nada. Claro que é Tiaguinho e mais 10.
Quando sai um, entra outro e dá o mesmo sangue, né? Mas quando a gente fala Thiaguinho, por ser da terra, como é o caso de Matheus, um grande zagueiro, Flávio. como o Flávio, o Luquinhas. Luquinhas aqui da Santana, então assim, Luquinhas teve uma apresentação nos últimos 2 jogos. poxa, que fantástica. lateral direito bacana. Então Muito assim, feliz quando por a ele. gente puxa a sardinha, a gente tá puxando a sardinha, eu não vou nem dizer sardinha por causa do Bahia, quando a gente puxa o Leão, a gente puxa o Leão pro nosso lado e diz assim, poxa, tem 4 jacuipenses, são 4, parece? São 4. São 4 filhos da terra, Titulares mas, hoje. titulares, mas que o Jacuipense só é sucesso e só vai dar 2-0 no Jacuipense domingo, porque tem Thiaguinho e tem mais 11. Então eu torço aqui por todos eles, que é um sucesso, número 9, muito bom aquele centroavante, goleiro bom, todo mundo bom, lateral esquerdo perfeito, meio de campo bom, então o time é bom. Mas eu quero um gol de Thiaguinho, quem sabe não seja de novo o gol mais bonito do Campeonato Baiano. Finalize, exatamente bonitão. contra a Vitória. Agradecer a você pelo convite. Fico muito à vontade aqui em sua casa. Agradeço pela acolhida de Lu também, do pequeno Davi. Né, que a gente possa estar sempre próximo. Né, e ao seu chamado estarei presente. Você sabe também que pode contar comigo para tudo. A gente está no dia a dia muito próximo, sempre presente. Eu acho que a política, assim como o futebol, se você souber por onde andar, você acaba trilhando um caminho bonito. E a gente gosta de estar próximo das pessoas de bem. Você é uma dessas pessoas, eu me sinto muito bem ao seu lado, você sabe disso. E muito feliz de, além de tudo, a gente estar junto nesse projeto, né, que a gente já vem desenhando há um bom tempo e que tem uma força gigantesca. Tenho certeza que vai virar uma onda grande na nossa cidade, no nosso município, de modo que espero que a partir de amanhã a gente nesse grande evento de lançamento da caravana, a gente consiga empolgar toda a população jacuipense. Como te falei, agradecer, espero voltar em breve com novidades, né, com algumas outras novidades, e principalmente com relação ao jacuipense, para que a gente possa estar sempre informando aí aos internautas que lhe seguem. Obrigado, Filipão. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigadão. Valeu.